Eu penso que a Faculdade de Educação é uma faculdade extremamente comprometida com as demandas sociais e que não se encastela e que tem uma articulação forte com a sociedade brasileira. Eu sou Jaqueline Ventura, professora da Faculdade de Educação da UF há 16 anos, atualmente coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, sou da área de Educação de Jovens e Adultos na Faculdade de Educação. O Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, mestrado e doutorado, é um programa antigo que vem formando mestres e doutores em educação, em articulação com a escola pública, com a educação básica, comprometido com a democratização da educação. E na graduação a gente tem a área de Educação de Jovens e Adultos, que é a área que, junto com a professora Adriana Barbosa, nós somos as duas professoras concursadas dessa área. A EJA é uma modalidade da educação básica e é um direito, né? Faz parte do processo de democratização da sociedade brasileira. É uma área extremamente aguerrida na questão da formação docente, da formação de professores, porque, embora seja direito à educação básica de todos, a gente não tem, de fato, a área consolidada na universidade na questão da formação docente. Então, uma luta, né, nossa tem sido, inclusive com seminários nacionais, né, e luta dos movimentos sociais, principalmente o movimento social Fórum EJA, tem sido pelo reconhecimento de que todo professor de educação básica é um potencial professor da EJA e que a modalidade ela deve ser encampada como uma disciplina obrigatória por todos os cursos de licenciatura. Não é uma pauta endógena, não é uma discussão menor, porque nós temos no Brasil em torno de 70 milhões de pessoas, por incrível que pareça, quase 70 milhões, que não terminaram, que não concluíram a educação básica. Então, muitas vezes as pessoas associam a educação de jovens e adultos apenas à alfabetização de adultos. E não é toda a educação básica. Atualmente eu tenho uma pesquisa de mapeamento, né, da oferta da educação de jovens e adultos, especialmente de ensino médio, no Rio de Janeiro. A gente é envolvida aqui na UF muito fortemente, não só com ensino e pesquisa, mas também com a extensão, o que é um compromisso de diálogo com as redes públicas, com a rede municipal, com as redes municipais em torno da UF, né, do Rio, de Niterói, de Itaboraí, São Gonçalo, principalmente, mas também com a rede estadual de educação, que é a oferta de ensino médio. E nesse mapeamento da oferta do ensino médio no Rio de Janeiro, a gente vem tristemente constatando como o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, converge com o movimento nacional, que já vai aí há uma década, mais de uma década, de desmonte da EJA. Então, do ponto de vista pesquisa, ensino, extensão, mas também de compromisso social com a luta, né, em defesa da escola pública, a gente tem aí uma interface com a sociedade brasileira e com os movimentos sociais muito forte de denunciar o desmonte, né? É um verdadeiro desmonte que vem acontecendo pelo fechamento de escolas, pela precarização da formação docente, mas também precarização da carreira docente na EJA. Muitas secretarias de educação não permitem que o professor concursado assuma as turmas de EJA, deixando essas turmas com contratos precários, o que é também uma precarização do profissional que atua na área. São muitas frentes de luta, tanto do ponto de vista acadêmico, político, quanto também extensionista, nas aulas, com a graduação e com a pós-graduação. Eu penso que a Faculdade de Educação é uma faculdade extremamente comprometida com as demandas sociais e que não se encastela e que tem uma articulação forte com a sociedade brasileira e que a gente está no momento, né, de BNCC formação, de discussão curricular, e aí no bojo dessas discussões também da necessidade de perceber essa área de educação de jovens e adultos não mais como um programa, um projeto, algo que se faz voluntariamente, um projeto de extensão, mas que deve de fato ser assumido pelas redes públicas, seja a escola básica da rede federal, seja a rede estadual e as redes municipais. A discussão hoje mais central, a pautas, vamos dizer assim, de muita prioritária da área de educação de jovens e adultos hoje é a sua existência, né? Quando a gente fala do termo desmonte, né, porque
ao longo do tempo, em todas as redes, a gente tem tido um decréscimo de matrículas. Esse decréscimo de matrículas, muitas vezes, é justificado pelo poder público, responsabilizando o sujeito de direitos, ou seja, o potencial estudante da EJA. Dizendo, olha, escola tem, é a cidadão, é a pessoa que não busca, né? Ou então, tivemos que fechar porque não teve demanda. Isso é uma terminologia perversa, porque você não oferta com regularidade em vários turnos e turmas, num currículo que seja interessante, não qualifica os professores e depois responsabiliza a pessoa por não ter buscado de maneira ativa algo que o próprio poder público não ofertou, não fez demanda, né, não procurou, não suscitou aquela demanda, não fez propaganda. Quer dizer, nada é feito para suscitar aquele desejo por voltar a estudar. Mas você responsabiliza o outro por algo que não é feito. Então, o próprio termo demanda, né? Demanda e oferta é um termo do mercado. E, por outro lado, num quadro que vem se agudizando muito fortemente, principalmente no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, de empresariamento da educação básica, de gerenciamento da educação básica, dos números estarem mais voltados no produto e não no processo, ou seja, no resultado do SAERJ ou do SAEB a nível nacional, né? Muitas vezes se utiliza da educação de jovens e adultos, não da perspectiva do direito a uma educação de qualidade, mas como uma estratégia de limpeza, entre aspas, aí, mas é um termo usado por eles, né? Muitas vezes de limpeza de números que iriam contra o IDEB. Se vocês repararem, há também uma diminuição de matrículas no Rio de Janeiro de uma maneira geral, também no ensino regular. E isso também se deve a você retirar os números de distorção de idade série, reprovação, limpando esses números à medida que você joga distorção de idade série para a educação de jovens e adultos. Só que aí já não é correção do fluxo escolar, né? Então é uma má utilização da modalidade para limpar os números de reprovação, de distorção de idade série, já que a EJA não conta para o IDEB. Isso associado a toda uma legislação educacional que também favorece a educação à distância, o que a gente percebe é que crescem os números de certificação em massa, seja via um exame nacional chamado ENSEJA, Exame Nacional de Certificação e Competência de MAED, ou exames certificadores municipais, por exemplo, Rede Maricá e outras redes na Baixada Fluminense, vem criando estratégias de certificação no município. Então, cresce estratégia de certificação da população, certificação sem aprendizagem, sem direito à escola, sem direito à educação escolar, formal. E aí não é para repetir o diurno, no sentido de repetir o ensino de crianças e adolescentes, mas pensar, de fato, numa oferta real, significativa, para jovens, adultos e idosos nas redes públicas, sem copiar o ensino das crianças. Sei que esse movimento da EAD é para todos, inclusive para a EJA. Né? Isso está impactando direto. A Fundação Roberto Marinho, lembra o telecurso do que antes era o telecurso primeiro e segundo? Está com força total de novo. Ressuscitou das cinzas com força total. Aquele CCR, de Fundação CCR. Antes o pessoal ia na Amaral Peixoto, por exemplo, pegava apostila, estudava em casa, agora nem apostila os caras querem dar mais. O movimento, infelizmente, tem sido de crescimento de certificação, crescimento de EAD, de educação à distância, né? Acompanhado do que eu comentei anteriormente, sobre a precarização do professor que atua na EJA, muita gente não sendo permitido estar na EJA, ficando lá só como bolsa, como contrato. Então, todo o conjunto, né, a própria reforma do ensino médio, que também trouxe impactos negativos para a EJA. Então, isso somado ao gerencialismo, uma lógica neoliberal na educação, tem sido realmente, como consequência final, um verdadeiro desmonte da modalidade. E essa tem sido a pauta de luta dos movimentos sociais, das universidades públicas, dos educadores de EJA, né, pelo reconhecimento do direito, mas não só ter vaga, mas ter qualidade nessa oferta, uma qualidade socialmente referenciada, ou seja, um currículo vivo, ativo, de leitura do mundo, de leitura da realidade. E a Faculdade de Educação da UF, aqui de Niterói, ela não se furta isso, ela está imersa nisso, né, completamente imersa, tanto é que agora, em novembro de 2025, a gente vai receber, a UF vai sediar um encontro nacional
que é o Encontro Nacional de Educadores de Educação de Jovens e Adultos. A UF vai sediar, porque o encontro, ele não é simplesmente um encontro, vamos dizer assim, nosso, da UF, ou acadêmico. Ele é um encontro que remete à AMPED, aos fóruns de EJA do Brasil, e a UF sediando esse encontro nacional do movimento social Fóruns de EJA, em parceria com o MEC, a AMPED e a UF, e a gente vai receber aqui, no final desse mês de novembro desse ano, 2025, todo o Brasil discutindo essa questão da formação de educadores de EJA, né? E, na sequência, em dezembro, junto também, né, com o Nordeste, principalmente o estado da Bahia, o Norte e o Pará, uma discussão nacional sobre o ensino médio na EJA e os impactos da reforma do ensino médio na EJA. Ou, né, assim, em suma, a Faculdade de Educação, ela, apesar da gente ainda não ter a disciplina como obrigatória para todos os cursos de licenciatura, a área de EJA aqui dentro, há muitos anos, né, vem se posicionando e atuando fortemente nesse campo. Precisamos de mais, porque precisamos de fato que as pessoas compreendam que o futuro professor de filosofia é também um professor de EJA, que o futuro professor de sociologia é também um professor de EJA, tanto quanto matemática, química, física, e que essa educação ela tem que ser realmente voltada para as especificidades e demandas do mundo adulto e não do mercado de trabalho, nem tampouco de uma certificação vazia. Posso falar desse espaço rapidamente? Ainda acho legal. Pode. Isso está aqui na cabeça também. Isso está aqui na cabeça, essa sala, que essa sala aqui vai morrer, né? Vai ter uma reforma no que vem. Isso aqui, a gente está morrendo de pena, que isso aqui é um arquivo que foi inaugurado. Quando foi? Quem criou essa sala foi Gaudêncio Frigoto e Maria Sevata, no final dos anos 80. O NEDAT é um dos núcleos mais antigos aqui da faculdade. Eu faço parte do NEDAT, Núcleo de Estudos, Documentação e Dados, Trabalho e Educação. É um núcleo que agrega outros grupos de pesquisa que têm em comum materialismo histórico dialético. O NEDAT abriga o meu grupo de pesquisa, que é chamado EJATRAB, que a Adriana Barbosa também participa, e a professora Sônia Hummert, como também o grupo TESE. O grupo TESE tem um nome grande, é o grupo interinstitucional ligado ao UERJ, a Fiocruz e à UF. Também o MINCA, que é ligado à professora Lia Tiriba, e a Economia Solidária. Então, são vários. Eu citei aqui 3, mas tem outros grupos de pesquisa. Nós somos mais ou menos uns 15 professores, né, reunidos em torno desse núcleo chamado NEDAT, que abriga outros grupos de pesquisa e também articulação, tanto em articulação com a graduação quanto com a pós-graduação. Na pós-graduação é a linha Trabalho e Educação.